3 está tratando da forma. Então ele está tratando da forma, e se ele trata da forma, a cada, digamos assim, grupo de 3 números, nós temos um aspecto que dá uma certa roupagem para algo. Ou seja, cria uma forma para certos aspectos. Cada vez que nós juntamos 3 números, ultrapassamos essa instância do número 3, algo se cria que é possível perceber como uma unidade, como um contexto, como a forma. Por isso que o 3 é o número da forma. É a primeira vez que a essência nuclear, infinita, e que transcende a ideia de tempo e espaço, mergulhando no tempo e espaço, pode ganhar forma. Nessa mesma lógica, quando a gente faz grupos de 3 números, a gente tem um certo aspecto unitário. É por isso que esse diagrama, que eu vou apresentar para vocês visualmente, para vocês imaginarem aí, eu não vou mostrar nenhuma imagem, né, mas para vocês visualizarem na cabeça de vocês, esse diagrama ele é dividido em 3. E é um diagrama muito conhecido de vocês, que é o teclado numérico do seu computador ou das calculadoras. Não é lá dividido em 3 números? 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é isso os teclados? Você não tem um grupo são 3 linhas com 3 números, certo? 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? São 3 números em cada linha. A razão de ser 3 números em cada linha, como eu já apontei aqui, é porque quando a gente une grupos de 3, o 3 é o número da forma, nós temos uma característica mais visível, capaz de ser percebida quando a gente une 3 números. E aí aqui nós temos diversas leituras para essa organização de números aqui. Então nós temos lá o número 1 aqui embaixo, o número 2, o número 3. Aí a gente sobe aqui, número 4, número 5 e número 6, número 7, número 8 e número 9. Temos uma organização assim. Então nós temos a primeira linha formada lá por 1, 2 e 3, a segunda linha formada por 4, 5, 6 e a terceira linha formada por 7, 8 e 9. Se a gente fosse olhar no aspecto horizontal, que é essa subida, nós temos aqui um encaminhamento organizado pela subida numérica mesmo, tá? Como um encadeamento lógico. Primeiro veio o 1, depois veio o 2, depois veio o 3. Então é uma ascensão organizada e pautada nessa lógica dos números mesmo. A gente vai subindo ordenadamente. Então, num primeiro nível, essa subida que vem acontecendo, nós estamos aqui lidando, esses 3 primeiros números aqui, eles vão lidar com o reino animal. E se a gente pegar as características desses números, eles estão lidando muito com a sobrevivência mesmo. E quando eles se juntam nesse campo de 3, desses 3 números num grupo junto, eles estão dando conta dessa característica mais animal, de sobrevivência, do instinto, tá? Daquilo que é mais baixo em nós. E por isso até que vai fazer aqui uma parte, né, que a gente poderia chamar de uma espécie de triângulo inferior aqui, que não é bem o triângulo inferior que nós conhecemos, porque englobaria o 4, mas é a base aqui. Ela está lidando de fato aqui com a nossa base, com as questões mais animais de sobrevivência. Animal aqui quer dizer que está preocupado com a sobrevivência da espécie, tá? Diante do aspecto da natureza. Então nós temos esses 3 números aqui conectados com isso. E você vai numa progressão matemática, que é subindo de 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, você vai ultrapassando níveis dessa experiência humana. Quando nós passamos esses 3 primeiros números e subimos para a segunda linha, que é o 4, 5, 6, aqui nós estamos no campo aí das relações humanas. Então aqui é onde há a possibilidade, estão os números que estão lidando com a característica daquilo que nos torna humanos. Se lá embaixo está conectado com as questões e organização da sobrevivência da espécie, aqui nós já estamos mais no âmbito do ser humano mesmo, se relacionando. Então a gente poderia dizer que esses números eles estão mais conectados aí com o nosso campo emocional. Então eles estão cuidando mais dessas nossas relações emocionais com a vida e com a dinâmica mesmo das possibilidades humanas. Porque quando a gente acende aí, ó, aos números de cima aqui, a gente vai entrar no 7, no 8 e no 9, aí nós estamos lidando com as características mais divinas, mais sutis. Seria então o que a gente chamaria lá, quando vamos assim, grosseiramente colocar o animal, o humano e o angelical lá em cima. O angelical porque a gente vai falar das questões sutis, divinas, né, mais abertas para a experiência da totalidade. Até quando o humano deixa de se preocupar lá com a sobrevivência, já resolveu todas as suas questões do âmbito do relacionamento e pode se lançar e se abrir completamente para o divino, para o infinito, que termina lá a jornada no 9. Então é a subida natural dos campos da consciência, e se a gente fosse olhar lá para o Mumantra, a subida natural do Mumantra.
tá? Começando ek, onka, satanam, e aí por diante. Então, é a subida natural. Então, esse é um olhar mais natural que a gente dividiria por blocos, e a gente poderia compreender esses blocos de uma maneira mais organizada e sabendo que um número tem influência no outro e na sua ordem sequencial. Tá? Então, importa a sequência dessa ordem e que sobe e que lida com o animal, lida com o humano e lida com o mundo divino. Essa seria a divisão nas linhas horizontais, tá? Desse quadrante aí. Só que agora a gente tem uma outra possibilidade, tem mais outras possibilidades, a gente vai passar para essa possibilidade agora, que é o que nos interessa mais aqui, que é quando a gente vai olhar as linhas verticais, que elas têm influências também. Então, se nas linhas horizontais o olhar é para uma progressão que acontece sistematicamente, no sentido de evolução mesmo, de subida, de 1 e para o 2, para o 3, para o 4, aqui a gente vai compreender que cada coluna dessa, tá, ela cria como se fosse um campo harmônico de vibração. E esses campos harmônicos de vibração também estão cuidando de partes diferentes da nossa manifestação. Então, essa primeira coluna aqui, que tem aqui, que é formada pelo 1, pelo 4 e pelo 7, ela está cuidando de coisas diferentes dessa coluna aqui de fora, que é a coluna do 3, do 6 e do 9, que é a coluna que nós estamos olhando mais com uma lupa maior aqui para nós nesse momento. Tá? Mas para a gente entender, então são colunas, e essas colunas elas criam campos de harmonia em aspectos da nossa manifestação. E quando um desses números, então quando a gente vai pegar esse grupo do número 1, do 4 e do 7, e um desses números em nós está desalinhado, ele cria um desequilíbrio nesse campo harmônico de possibilidades. Tá? E é importante entender qual é a função de cada coluna, vamos dizer assim, para entender quando um desses números aí está em desequilíbrio, ele está afetando uma possibilidade nossa de percepção. Quando a gente vai falar daí das colunas, dessa linha vertical, essa primeira coluna aqui, se a gente fosse pensar assim, ó, e o Shiv Charel desenha dessa forma, vamos ver se vocês entendem dessa forma também. Então ele usa um rosto, um perfil, assim, tá? Ele desenha um perfil, um rosto de perfil. E ele coloca nesse lado de cá, tá? No lado mais de dentro, ele coloca então aqui, começa a partir daqui, então aqui embaixo, 1, 2 e 3, aí um pouco mais em cima, 4, 5 e 6, e mais em cima, 7, 8 e 9. Então, sendo essa parte aqui, o 1, 4 e 7 a parte mais de dentro, e o 3, 6 e 9 a parte mais de fora. Ele desenha dessa maneira para a gente compreender, inclusive assim, um elemento gráfico, esse perfil. Por quê? Porque essa parte de dentro aqui, o 1, 4 e 7, ela vai criar essa possibilidade, esse campo harmônico. Então pensa assim, esses números são números que se organizam para criar campos harmônicos sobre determinados aspectos, que facilitam a percepção sobre determinados aspectos, considerando depois cada característica específica de cada número. Primeiro, a gente pode olhar eles como um grupo, considerando a influência específica de cada um. Então, quando a gente está olhando aqui a primeira coluna, a gente está olhando com as questões mais internas do ser. Então, a primeira coluna, 1, 4 e 7, ela está lidando num campo de harmonia com as percepções que você tem de você mesmo, com os impulsos diante da vida, digamos, falando da sobrevivência que vem lá do número 1, ou com os insights que vem aqui do número 4, com essa possibilidade de ter uma compreensão da alma sustentada também no corpo, ou com essa experiência do 7, que é a própria casa, é onde a alma, toda a estrutura está sendo organizada, né, e mantida aqui dentro desse campo da aura, do 7. Então trata de questões internas. Vamos pensar assim, para a gente tentar aqui de uma forma mais superficial, dizer assim, que quando você está olhando para as suas questões internas e você tem ou uma manifestação interna que surge para você, de você para você, é esse grupo de números que está criando a harmonia dessas possibilidades. De você olhar para você com um olhar harmonioso e equilibrado. Precisa estar com esses 3 números em harmonia para que você possa perceber os teus processos internos de uma maneira mais equilibrada. Na mesma lógica, o número lá da ponta, que é o 3, 6 e 9, que são esses números que nos interessam hoje, são os números que estão conectados com o meio externo, que é a percepção do que acontece fora e que você vai trazer para dentro, ou aquilo que sai de dentro e vai para fora.
Então, tudo que você possa ter organizado com o número 1, 4 e 7, eventualmente vai precisar ser colocado para fora para transbordar. Por onde que ele vai transbordar? Pelo número 3, 6 e 9. E quem que vai fazer a ponte dessa conexão? A coluna que está no meio. Então a coluna que está no meio, que é o 2, 5 e 8, está lidando com essa transmissão de equilíbrio entre o mundo interior e o mundo externo. Considerando aqui, então vamos ver se fica claro. O mundo externo é a parte que está ocorrendo fora mesmo e que você percebe, ou a parte que está de dentro e que vai para fora. O 3, o 6 e o 9, eles estão fazendo essa correlação com o que sai de nós e é percebido a partir de nós, ou com o que é recebido de fora e é trazido para dentro. Então, a relevância também dessa percepção, e por isso que o 6 é um número central para isso. E ele está na coluna do meio, nessa ponta de percepção da vida, que é justamente o que a gente vem traduzindo aqui, e que a gente traduziu, e que chegamos nesse ponto consensual aí, de que a intuição é a captura da realidade. Então, é de fato isso, porque é ela que pode capturar o que está acontecendo como real. Tanto do que vem de percepção interna e que vem para fora e que ela reconhece como realidade, quanto daquilo que vem de fora e ela reconhece como realidade. Então, o número 6 é o que está percebendo isso. E o número 6, como nós vimos já nessas duas aulas passadas, para perceber essa realidade externa, ele depende sistematicamente da organização do número 3. Se você lá lembra, não tiver o 3 fortalecido, reconhecendo cada forma, a beleza de cada forma, e que cada forma é única em si mesma e não precisa de uma interferência para se revelar a sua beleza, porque ela mesma já é a própria beleza, você não vai reconhecer a realidade, porque vai ter uma defasagem nesse reconhecimento de cada instante da vida, de cada parte da vida como completo e que vai necessitar de uma intervenção. Então você já vem com uma parte desse filtro desequilibrado. Por isso que o 3 influencia na percepção do 6. Da mesma forma lá o 9, que é esse campo de sutileza total, que já se abriu profundamente para esse âmbito da sutileza cósmica, muito sutil, tão sutil que transcende a ideia do tempo e espaço, e que se não compreende, não sabe acolher toda essa imensidão que se apresenta da vida, e rejeita essa imensidão, ou não sabe lidar com essa imensidão, vai criar um estímulo no número 6, desequilibrado. A influência desses 3 números é mais direta em cada um desses números, organizados por colunas verticais.